Oi pessoal, então eu comecei preenchendo a minha sobrancelha, primeiro eu dou uma penteada e depois eu venho com uma sombra marrom com fundo meio acinzentado num pincel chanfrado e venho corrigindo onde eu tenho mais falhas. No caso eu tenho mais falhas da metade pro final, então é onde eu gosto de aplicar para deixar também o efeito mais natural. Então depois que eu aplico todo o produto eu dou uma penteada e tá pronto. Depois, eu vou passar um pouquinho dessa base da Nicolo, que ela tem uma cobertura maravilhosa, para servir como primer e também corretivo para poder disfarçar um pouco da vermelhidão da minha pálpebra e da minha olheira. Então, depois que eu aplico com o dedo, eu venho com o pincel e dou uma esfumada no produto para dar essa suavizada e também não deixar o produto acumular nas dobrinhas. Depois da base, é só aplicar um pouquinho de pó e colar a nossa fitinha no canto externo. Depois que eu colo a fitinha, eu gosto de fazer essa medição para ver se tá tudo no mesmo nível e não ficar um olho mais acima que o outro. E depois eu vou começar a esfumar o meu côncavo com esse pó da Ruby Rose na cor 6. Ele tem um tom mais quente, então ele acaba ajudando muito na transição das sombras. Então, é bom você usar uma sombra marrom. Se você não tiver, pode usar um pó. No caso, eu descobri essa utilidade deste produto, então eu tô amando usar e acabo usando em todas as maquiagens. Depois eu venho com um lápis preto. Esse meu ele não é tão cremoso, então eu tive que passar mais vezes e fazer um delineado bem sem jeito assim na raiz dos meus cílios superiores, porque depois a gente vai esfumar, então não precisa tão perfeito. Depois eu venho com um pincel de cerdas sintéticas, que são mais durinhas as cerdas, então é melhor para esfumar. E vou esfumar todo esse lápis para deixar ele bem suavizado e ele servir como uma base, na verdade, para a nossa futura sombra. Então eu dei uma esfumada bem legal nele e vim com essa sombra que é tipo um roxinho assim, metálico. É como se fosse um marrom arroxeado, não sei bem o que é essa. E apliquei por cima somente desse preto. E dando uma leve esfumadinha na borda, mas muito leve, assim, não queria subir tanto essa sombra, deixar ela mais na linha do delineado mesmo, pra ficar como se fosse um detalhe. Então, eu esfumei bem, e depois eu vim com essa sombra marrom bem quente e apliquei ali entre o pó que a gente tinha passado no começo e a sombra roxa, para poder fazer mais essa transição. E depois com um pouquinho de sombra marrom mais escura, também desse triozinho da Fenza, eu apliquei no canto externo e levei um pouquinho assim pro côncavo, pra entrada do côncavo. Então, achei que ficou um efeito bem legal. Depois, com a sombra branca, eu apliquei abaixo da minha sobrancelha para iluminar com o pincel chanfrado. Esse pincel da Macrylan, ele é muito bom. E depois esfumei mais um pouquinho, porque eu achei que tinha, sei lá, saído um pouco as sombras. E retoquei o roxo também, porque de tanta gente passar o pincel, acaba retirando um pouquinho. E depois o nosso delineado famoso de gatinho, eu não consigo mais sair de casa sem ele. Toda festa tem que ter. Então, eu fiz bem puxadinho mesmo, sem mistério, aquele que a gente faz sempre. Depois eu removo a fita, passo o lápis preto tanto na linha d'água inferior quanto superior. Eu tô usando o mesmo lápis que eu fiz o delineado, tá? Esse lápis, ele é muito bom pra passar na linha d'água, porque ele é mais seco. Mas pra fazer esse delineado, ele não foi tão legal. Depois, com a mesma sombra que a gente fez o canto externo, que é uma marrom mais escura, eu a passei por cima do lápis que a gente usou na linha d'água inferior. Depois, muita camada de rímel para deixar nosso cílio enorme. Se você quiser, pode colocar cílios postiços, mas como eu ia pro boliche, eu não iria de cílios postiços, né, gente? Então, eu reforcei bem o rímel. Eu amo usar rímel, então não é um esforço para mim ficar passando várias camadas. Então, eu tô usando esse rímel da Nicolo, eu acho. Da Nicolo, que ele é muito bom. E aplico tanto nos cílios superiores quanto inferiores. A gente não pode esquecer dos cílios inferiores, viu, gente? Porque dá um efeito super. Depois, com a sombra douradinha, eu iluminei o canto interno. Depois, vamos para a pele. Sim, eu passei BB Cream. Eu tô apaixonada com esse BB Cream da L'Oreal. E aplico sempre. Eu usei o mesmo pincel que eu apliquei a base no olho. Então, esfumei esse produto por todo o meu rosto. Ele tem uma cobertura maravilhosa, sem contar que deixa a pele sequinha, então é tipo multiuso, hidrata e tem protetor solar. Ele é perfeito. Sem esquecer, gente, de passar no pescoço, tá? Porque senão fica aquela desigualdade. Agora, com a própria esponjinha do meu pó, eu apliquei abaixo do meu olho e também na zona T. Depois, com aquele meu pó da Ruby Rose de contorno, fiz contorno na bochecha e passei esse blush da Fenza, que é iluminador, no alto da minha maçã. E para os lábios, eu escolhi um batom mais roxo, então eu comecei usando esse lápis roxo, que veio numa maleta que eu comprei de maquiagem na Renner. Então, ele não tem marca, assim, mas ele é lindo. Então, eu preencho o lábio, faço contorno e dou uma preenchida. Eu acho que já fica um efeito super lindo.
E depois passo o Grape do Avon, que é um batom que dura a vida, e como eu ia pro boliche, eu queria um batom que fosse mais confortável. Depois disso, eu pego um papelzinho para tirar o excesso do produto e venho com o meu batom 21 da Miss France e passo por cima. Ele é um mais roxinho assim, então é super lindo. Depois disso, faço o mesmo esquema do papel. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até os próximos vídeos.